Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal, ativem também o sininho. Bom, hoje eu vou continuar, o primeiro capítulo de Ruth. No versículo 7 diz o seguinte, diz que então a Noemi, elas já estavam então a caminho, estavam as três, Noemi, Ruth e Orfã, Então ela já, estando a caminho, ela parou e falou: meninas, voltem para casa de vocês, voltem para os pais de vocês, porque vocês podem casar de novo, vocês foram ótimas noras comigo, vocês foram ótimas esposas, mas voltem para casa de vocês, porque realmente não fazia sentido absolutamente nenhum aquelas duas noras estarem com a sogra, Foi um cuidado que ela teve, E ela até assim teve esse coração muito grato, De saber reconhecer que elas foram boas noras, de saber reconhecer que elas foram boas esposas, mas que então elas deveriam voltar para a casa delas. O voltar para casa com as suas mães, esse com as suas mães, significava muito, e daí vocês voltam e casam com outras pessoas, porque era a mãe que sempre se preocupava, com isso, com essa parte de casamento, com aconselhamento nessa área. Então, ela falou: voltem para casa das mães de vocês. Ela estava dando aqui um exemplo de altruísmo, ela estava dando aqui um exemplo de preocupação com as noras, que é muito importante, E isso eu acho que também serviu como exemplo para o que então a Ruth viria a fazer, para a próxima atitude então que seria a da Ruth também. Eu acho que essa sogra, nessa posição materna, ela está ensinando às noras uma coisa muito, muito importante que nós cristãos devemos ter como assim primordial na nossa vida, Você se preocupar com o outro, você estar se colocando no lugar do outro. Isso foi um ótimo exemplo de sogra, Ela não estava se importando só com ela. E daí ela ainda faz uma oração agora, no versículo 9, ela diz que Deus abençoe para que vocês casem de novo. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo, mas elas começaram a chorar alto. Que grande exemplo que ela estava dando como uma sogra que está se importando com essas duas noras, Agora ela está se colocando numa posição de ficar sozinha. Agora, deixa eu explicar o que significava isso. Porque o que significa ser uma viúva nessa época é algo bem terrível, e é por isso que essa história ela tem um peso ainda maior quando você sabe disso. É assim, nessa época, quando você ficava viúva, você ficava sem nada. Você ia viver, assim, só para se ter uma ideia, como hoje vivem as pessoas de rua, os moradores de rua, você ia viver como um mendigo. Por isso que Jesus tem essa preocupação tão grande, ele fala: se preocupem com as viúvas e os órfãos, porque a viúva ela ficava numa situação assim deplorável, E veja que essas três, elas estavam então, as três passando por um luto terrível, Quer dizer, a Noemi era um luto triplo, que ela já tinha passado então pela perda do marido e agora estava passando pela perda dos dois filhos, e as duas noras também, elas estavam passando pela perda dos maridos delas, E por isso elas começaram a chorar alto, porque eu imagino que existia um elo muito grande entre essas três que sofreram tanto juntos, Isso é muito normal que aconteça, que pessoas que sofrem, elas acabam ficando com um elo mais forte entre elas. Eu queria parar aqui para falar sobre isso. É justamente essa relação, de noras e sogras, É muito normal que esse tipo de relacionamento não seja um bom relacionamento. Eu falo que existe um demônio assim só para atuar sobre esse tipo de relacionamento. É porque ele é tão importante, Você ter um bom relacionamento, se você é uma mulher, você ter um bom relacionamento com a sua sogra é algo muito precioso, E muitas vezes eu acho que os choques de gerações, os choques culturais,
Os ciúmes também, porque as duas amam um mesmo homem de uma maneira diferente, e daí fica aquela coisa que também a nora acha que a sogra educou mal e por isso que o marido tem todos aqueles defeitos que ele tem. E a sogra acha que, então, aquele filhinho tão querido dela talvez não esteja sendo tão bem tratado quanto ela gostaria, porque ela faria assim, assim, assado. E fica toda aquela coisa, aquelas minhocas na cabeça. É muito importante que a gente coloque Deus na nossa história, em todas as áreas da nossa vida, né? E especialmente também com os relacionamentos familiares. E aqui a gente vê a presença de Deus, né? Eu acho que fica muito claro essa presença de Deus, porque esse carinho que elas têm umas pelas outras, ele realmente mostra o amor, né? A presença de Deus, como realmente existe um cuidado de uma para a outra, né? E quando eu vejo que quando realmente existe Deus na vida de uma determinada família, a gente consegue ver que os relacionamentos acabam acontecendo de uma maneira muito melhor, né? Eu tenho o privilégio de ter uma sogra que é cristã, que também prega. E ela é uma pessoa que tem uma personalidade bem forte. Eu vejo que ela faz assim um esforço muito grande para ser a melhor sogra que ela puder, e realmente ela é, né? Apesar dessa personalidade forte, eu consigo reconhecer que ela procura assim ser o mais amável possível, o mais próxima possível. Ela procura me agradar ao máximo possível, ela está sempre com um presente para mim. Eu até falo, nossa, a senhora é boa demais, eu não mereço tudo isso, mas ela está sempre, oi queridinha, não, eu trouxe isso para você. Ela não sabe chegar na minha casa sem um presente, presente para os meus filhos. Isso é um grande privilégio, né? Mas às vezes nós também temos as nossas diferenças, às vezes a gente pensa de uma maneira diferente sobre determinado assunto. E às vezes a gente erra também, né, uma com a outra. E é muito bom porque ela pode me aconselhar falando, olha, eu acho que a maneira cristã de se agir ou de se fazer ou de se pensar nessa determinada área é essa e essa e aquela. E isso para mim me abençoa muito. E eu também posso colocar meus pontos e às vezes quando ela erra também ela vem e fala, olha, eu não falei em amor com você, eu quero te pedir perdão. E isso é muito bom, a gente deve, por mais que você não tenha uma sogra que é cristã, por mais que você não tenha uma nora que é cristã, procure viver na presença de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, na vida da família, na vida do marido, né, dos filhos que são os netos, né, isso é muito importante. Então, coloquem as diferenças de lado, né, e deem sempre importância para o amor, para a presença de Deus na vida de vocês. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, né? A gente já está quase na metade desse capítulo. O restante deste capítulo a gente vai ficar para o próximo programa. Eu vou dar uma revisadinha no começo, mas a gente vai continuar. Essa história é lindíssima, vale muito a pena acompanhar até o fim. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam e ativem o sininho. E é isso aí, até a próxima!